Olá, eu sou Paulo C. Ferreira e mais um vídeo de FreeCAD para iniciantes. Neste exercício utilizaremos essa imagem aqui. O link está na descrição do vídeo. Vamos começar com arquivo novo. E vamos determinar o centro do desenho. Então, como é uma peça simétrica, o centro vai ser bem aqui. E também aqui onde passa o centro dessa circunferência. Então, a visão frontal é aqui, então nós vamos começar um sketch pela visão lateral. Create New Body, Create New Sketch. Então, visão lateral. Então, a primeira coisa que eu vou fazer são alguns sketches de referência. Então, vou fazer um primeiro perfil. Depois nós vamos fazer o espaçamento superior e espaçamento inferior. Vamos fazer esses 3 sketches para poder não fazer a modelagem em si, mas para ter como referência na hora da modelagem. Temos um distanciamento dos dois centros de 140. E agora vamos aplicar um trim nessas partes internas da circunferência. Para finalizar esse sketch de referência, eu vou fazer uma linha entre os dois centros, desse arco e esse arco. Pronto, então minha primeira referência está pronta. Ref lateral. Agora eu preciso fazer o espaçamento. Então temos aqui dois espaçamentos que são padrão, que é o de 70 e também o 3 milímetros. Mas não, o comprimento lá total deles é diferente. Aqui é 120 e aqui é 108. Vamos começar então fazendo esse superior aqui. Vamos criar um novo sketch, visão superior. Então nós temos aqui o comprimento total 120. Aplicaremos uma simetria. Aí temos uma segunda dimensão, que é 70. Também com simetria. Aí temos uma terceira dimensão, que é os 3 milímetros e depois o centro. O centro dessa seção elíptica aqui. Então, daqui para cá, temos aqui distanciamento de 3 milímetros. Desse ponto a esse ponto, 3 milímetros. E desse ponto a esse ponto, nós temos 12 divididos por 6. Não. Nós temos 12 divididos por 2. Agora sim. Então nós temos 6 milímetros aqui, ou seja, que é o centro da elipse. Aqui é o comprimento total. Aqui é os 70 milímetros, onde vai ter um corte, né, como se fosse um corte. E aqui nós temos os 3 milímetros, que vai dos 70 milímetros até a elipse em si. Nós temos aqui os 3 milímetros que vai dos 70 milímetros até a E nós temos aqui os 13 milímetros que vai dos 70 até a borda da elipse.
Então a parte superior está pronta. Então essa aqui é a referência top. Então vamos fazer agora o deslocamento lateral. Então nós temos aqui 70, né? Nós temos aqui o 70, o 3 e o 6. Então nós temos 44. Ó, bateu certinho. Então o centro, esse centro aqui, ele bate com os 6 centímetros que é a metade da elipse. Agora vamos fazer a parte inferior. Novo sketch, vista superior, largura total é 108. Também vai ter a simetria. E eu vou aplicar esses mesmos pontos. Então temos aqui o ponto do 70, depois do 3 e depois do 6. Então 70, aí aqui 3, aqui 6. E o posicionamento dele é menos 140. Então nós temos aqui os 3 perfis de referência, os 3 sketches de referência para poder fazer modelagem. Agora que os perfis de referência estão prontos, vamos fazer o perfil H, que vai ser um perfil de construção, né? Um sketch de construção. Então temos aqui a referência de 26, né? A informação de 26 desse eixo, altura de 30, espaçamento de 4. Então vamos criar um novo sketch, YZ Plane. Eu vou pegar como referência esse ponto, esse e esse. Simetria, simetria. Aqui do eixo, até aqui 26. Altura total 30. Vou criar uma linha que vai ficar paralela a essa daqui. Ela vai servir como base para o distanciamento que vai ter aqui. Mais para frente eu vou explicar. Então vamos colocar aqui como uma linha de construção. Eu vou deixar alinhado com esse ponto. Alinhado e não coincidente. E vou criar mais uma linha de construção aqui do centro. Daí deixo essas duas com restrição de coincidência. Também vai ficar uma linha de construção. Igualdade entre eles. E como nós temos espaçamento aqui com 4 milímetros, então o raio é metade disso. 4 divididos por 2.
Vamos aplicar aqui uma tangência entre essas duas linhas. Esse espaçamento aqui, mais para frente, a gente vai ter que verificar. Então, ok, está totalmente restrito. Agora podemos aplicar o pad com 44 milímetros. O que seria esse pad com 44 milímetros? Nós temos o 35 mais 3 mais 6. Nós temos aqui o 70. Então o pad está partindo do centro. Então é 35 mais 3, 38 mais 6, 44. Que é o valor que eu entrei com ele aqui, 44 milímetros. Que por sinal é bem o centro do loft que a gente vai ter que aplicar. Bom, estamos agora com o perfil pronto, já foi dado a extrusão, já foi aplicado o pad. Eu vou agora aplicar o fillet nele. Aqui temos o fillet de 3 milímetros. Ok, fillet aplicado. Agora a gente precisa fazer os perfis para fazer o loft. Então, primeiro a gente tem que se atentar a uma coisa. O loft nesse nível aqui não vai dar certo. Ele tem que estar nesse nível aqui, onde tem a tangência dessa linha com a circunferência. E mesma coisa aqui. Se eu aplicar o loft nessa distância, ele vai dar erro também. Então, para seguir essa linha, eu preciso que o meu loft termine aqui. Então, eu vou criar agora uma referência também, outro sketch de referência. Eu vou selecionar esse plano aqui, ó, o YZ Plane. E eu vou pegar daí como referência esse ponto aqui, ó. Então, nós temos esse ponto aqui. E eu vou criar uma linha entre eles. Então, aqui vai ser o posicionamento onde esses dois perfis de loft que eu vou, de sketch que eu vou fazer para aplicar o loft, eu vou ter que posicionar. Então, nós temos aqui em relação, vamos ver aqui a medida. Então, é 1,37, então eu vou pegar essa medida aqui, depois aplicar no deslocamento do sketch. E a mesma coisa aqui. 140,91. Então, por enquanto eu não preciso, é só ter realmente o sketch já pronto para saber qual que vai ser a medida que eu vou aplicar. Então, esse daqui ele é um sketch de referência. E é uma referência para o loft. Eu vou fazer o posicionamento deles também. Deixa eu ver, eixo X 44. Pronto, então está posicionado aqui também. Então, referência do loft eu já tenho. Então, teoricamente, eu posso fazer agora uma elipse aqui, de ponta a ponta, que vai dar certo o loft. Agora a gente vai fazer os dois perfis, tanto o superior quanto o inferior, para aplicar o loft. Então, primeiro eu vou fazer os perfis e depois eu vou fazer o posicionamento. Então, vamos aqui criar um novo sketch. Eu vou selecionar o XY Plane. E eu vou pegar como referência essa linha que foi criada. Eu vou criar então agora uma elipse. Bom, eu sei que a espessura dessa elipse é 12.
Então eu posso entrar com esse valor aqui sem problema. Sei que ela tem 12 milímetros de espessura. Vou deixar alinhado. E eu poderia simplesmente colocar esse ponto aqui. Mas eu vou deixar com uma distância. A distância que eu vou colocar é ponto 1. Mais para frente eu vou explicar também o porquê que eu não estou colocando ele diretamente aqui no ponto. Então eu vou fechar. E agora eu preciso fazer o posicionamento dele aqui. Então esse daqui é o sketch. Perfil. Top. Eu volto nesse daqui. E eu vou ver agora qual que é o distanciamento dessa linha para cá. 1,37, eu vou copiar esse valor. E venho agora nesse sketch aqui que foi criado. Fechar aqui. Então nesse sketch perfil top que foi criado, eu vou fazer o posicionamento dele. Vou fazer agora o outro perfil. Só que eu vou fazer o posicionamento dele aqui. Então vou criar um novo sketch. XY Plane. E vou pegar essa referência. E vou fazer o mesmo esquema. Crio aqui a elipse. Também vai ter 12. Eu faço o alinhamento e vou colocar um distanciamento aqui também o mesmo distanciamento. Ponto 1. Vou renomear então como inf. Então esse é o top. Esse é o inf, é o inferior. Vamos entrar aqui na referência e ver também o distanciamento dele, ó, dessa parte aqui para cá. 140,91. Vou copiar esse valor. Venho aqui. Pronto. Então tá feito estão posicionados e feitos. Então em relação a a distância aqui, ambos vão ter ponto 1. Eles estão quase encostando. Então agora a gente pode fazer a aplicação do loft. Desabilito por enquanto esse sketch de referência. Seleciono o top, seleciono o inf e venho aqui, ó, o additive loft. Ok. Então deu certo, ele pegou aqui. E agora a gente vai fazer a aplicação do fillet nessa borda aqui. Então podemos selecionar e criar um fillet. O fillet aqui é de 3 milímetros. Ver se está certo nos outros lugares, ok. Vamos fazer agora essas duas circunferências. Então a primeira aqui tem 48. E a gente vai fazer o sketch, tanto o de cima de 48 quanto o inferior de 32, a uma distância de 35. Porque eu vou querer que ele dê uma extrusão a partir daqui. Então vamos criar aqui um novo sketch. O YZ Plane. Primeiro. Então aqui a gente sabe que é 44, então eu vou ter que posicionar ele a 75. Então x teoricamente é aqui. Então ele está 75 divididos por 2. E eu vou pedir e eu vou fazer essa rotação aqui também.
quero que ele fique para cima. Então ele já está posicionado. Vamos habilitar aqui a referência top. Aqui é o 75. Ele não está batendo direito. Ah, não é 75, é 70 aqui. Então, vamos selecionar esse sketch. Então é 35. Isso. Então a partir daqui a gente vai fazer agora o pad com 25. Então com esse sketch selecionado, vou aplicar um pad 25. Ó, aqui já dá para mostrar para vocês o porquê que eu deixei o loft menor. Por causa disso daqui, ó. Se eu deixasse ele bem na tangência, ele não ia fazer essa curvatura. E aí eu não poderia aplicar o fillet. Isso é uma característica do FreeCAD, né? Ele não consegue aplicar um fillet com ângulos muito fechado. Então esse arredondamento aqui ele consegue aplicar. Espero que nas próximas versões eles consigam resolver essa questão dos fillets no FreeCAD. Então agora vamos fazer a parte inferior. Vamos criar um novo sketch. YZ Plane. Ele vai ter 32 e vai estar 140. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na parte superior. Eu vou fazer a rotação de 90. Agora é para a parte de baixo, então 270. Ele tá fazendo a rotação em relação a esse eixo aqui, ó. Então eu não consigo fazer isso na parte de baixo. Espero que não dê problema. Então vamos fazer o posicionamento de 35 também. Para ele funcionar, eu teria que fazer então um datum plane. Aí eu poderia fazer a rotação nele. Que daí a rotação ia ser em cima do datum plane. Então nesse caso aqui eu não consigo fazer a rotação nele. Ele vai fazer baseado nesse eixo aqui. No caso, no eixo do ambiente 3D mesmo, né? Ele está pegando as coordenadas do ambiente 3D. Então agora vamos selecionar esse pad e vamos aplicar um pad de 19. Então vamos selecionar o sketch, pad 19. Aqui nós não temos nós temos aqui aliás, temos aqui, ó, é um e-mail aqui. Muito provável que é 3. Então vamos fazer os files. Então nós temos aqui um file externo de 3. Juntamente com esse file aqui. Que ele não aceitou 3, muito provável por causa dessa distância. Então vamos cancelar aqui. Deletar esse. Ok. Esse daqui também, vamos aplicar um filet. Deixa eu ver se é 3. Aqui é um pouco menos. Aqui é 1,5. E agora vamos aplicar aqui dentro. 1, 2, 3 ele não chega. 2,99. 2,8. É por causa justamente que se ele chega aqui, ele não executa o file. Então, manter ele com 2,8.
Selecionamos esse, vamos aplicar agora o Filet aqui. Aqui ele aceitou o e-mail. Agora a gente vai fazer o espelhamento. E depois do espelhamento, a gente vai aplicar então as perfurações. Essa daqui dá para aplicar uma vez só. E essa daqui são diferentes. Então vamos selecionar o pad, o filet, o aditivo, filet, pad, filet e o filet. E a gente vai aplicar agora o mirror. Não precisa multitransform, porque não foi feito nenhum outro espelhamento ou padrão, seja linear ou polar. Então o mirror tradicional já é o suficiente. Nesse caso aqui a gente precisa clicar nessa aqui, Transform Body. E vamos escolher YZ Plane. Isso. Vamos ver se está tudo certo. Se não teve nenhuma falha em algum filet. Não, está tudo ok. Então agora a gente pode fazer as perfurações. Bom, a gente pode primeiro fazer a perfuração utilizando esse sketch aqui, que vai ter a medida de 16, e depois a gente amplia fazendo a de 22. Então vamos selecionar o pocket, simétrico todo ele. Ok. Então agora a gente vai aumentar esse daqui. Eu vou selecionar essa face e criar um novo sketch. E vamos fazer agora a perfuração com 22. Pocket novamente. Todo ele. E para finalizar, vamos fazer agora esse detalhe aqui. Ele tem 3.2 de largura, 1.7 de altura. Então seleciona aqui a face, novo sketch. View na altura do plane. Vou pegar como referência essa circunferência. Vamos criar um retângulo. Centraliza. Largura 3.2. E a altura vai ser de 1.7. Então 1.7 em relação à circunferência. Então 1.7 vai ser em relação à circunferência. Então vamos criar aqui 2 pontos de construção. Um 1,7. E esse ponto aqui eu posso deixar ele, tanto, digamos, eu posso deixar ele aqui, mas eu prefiro deixar ele um pouco abaixo. Então eu vou deixar ele com 2. E também vamos aplicar um pocket total. Eu havia falado sobre a dimensão do perfil H, mas era justamente por causa disso daqui, ó. Se ele ficar muito próximo da borda, se for olhar desse lado, se ele ficar muito próximo, ele acaba não gerando o filet de forma correta. Por isso que eu deixei ele um pouquinho menor, assim como também eu fiz esses perfis aqui um pouco menor do que a própria tangência dessa curvatura. Se for ver aqui a referência lateral, você percebe isso. Ele fica pouca coisa menor. Mas eu fiz isso por ser um exercício justamente para poder ter uma curvatura aqui e poder fazer o filet que ficasse de forma adequada. Então, a peça está pronta. Vamos agora colocar aqui uma cor nela. E a transparência já tem, né? Então é o body que vou mexer. Então já tem, vamos alterar a cor. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.